nenéns! Eu perguntei nas enquetes do Insta o que vocês queriam ver com mais frequência aqui no canal e vocês me sugeriram tags, livros, filmes e eu decidi juntar duas dessas sugestões e fazer uma tag literária. Eu não sou booktuber, meu foco no canal não é falar sobre livros, mas eu amo ler, então eu gosto de tags literárias. Vamos lá? A tag que eu vou responder é sentimentos literários, que consiste em eu associar alguns sentimentos a alguns livros que eu já li. Então eu vou responder as perguntas que estão listadas aqui, que fazem parte da tag. Um livro que... E bom, a primeira pergunta, não é bem uma pergunta, é um desafio, é encontrar um livro que me faça feliz. E eu escolhi esse aqui, Bolsas, Beijos e Brigadeiros. Ele já apareceu aqui no canal, vou colocar um cardzinho aqui do lado caso você não tenha visto esse vídeo. Ele apareceu no vídeo que eu gravo com a Sabrina, onde a gente fala e indica os nossos livros favoritos do momento. E surpreendentemente esse livro, na verdade, está sendo indicado por ela nesse livro. Mas, como ela é uma amiga incrível, ela me emprestou esse livro e eu gostei tanto da leitura que ela acabou me dando. E esse livro me faz feliz também por essa memória afetiva, mas também pela história. É um romance super fofo, que inclusive é baseado na vida da autora, isso que é mais legal. E esse romance tem como cenário vários países que eu sou doida pra conhecer, tipo Itália, tipo Inglaterra e vários outros. E também sem contar o fato que a trilha sonora do casal é uma canção do Elvis, e quem me conhece sabe que eu sou completamente apaixonada pelo Elvis Presley. Então, juntando todos esses motivos, esse é um livro que me faz muito feliz. Agora um livro que me deixa triste, que seria esse aqui, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Bom, é um livro que de verdade assim entrou para as minhas leituras favoritas desse ano. Mas Suelen, se entrou para sua lista de livros favoritos, por que te deixa triste? Bom, que fala sobre um amor impossível, o amor da andorinha e do gato. E por motivos óbvios é um amor impossível, né? Afinal de contas, a gente vê nos desenhos e, enfim, o passarinho sendo meio que a presa do gato. Então, esse romance não é muito bem visto, não é visto com bons olhos no mundo animal. E todos os outros animais começam a julgar e colocar empecilhos nesse romance. Fora o fato de que a andorinha Sinhá já está prometida para um colibri em casamento. Então, o tempo vai passando, as estações vão mudando e o tom da narrativa vai mudando também conforme as estações. No inverno, no verão, enfim, contando a história do gato e da andorinha. Um livro que me deixa nervosa, Morro dos Ventos Uivantes. É um clássico. E por que ele me deixa nervosa? Porque são muitas tramas e muita intriga e o personagem principal me irrita profundamente, ele é muito cruel. É muita dissimulação, é uma leitura bem pesada, eu diria. Então é um livro que me deixa nervosa. Eu até meio que demorei um pouco a mais na leitura desse livro, assim, justamente por esse motivo. Um livro que me deixa nostálgica, O Pequeno Filósofo. Gente, esse também entrou pro hall das minhas leituras favoritas desse ano e acho que da vida. Pra vocês terem uma ideia, eu literalmente chorei 2 ou 3 vezes durante a leitura desse livro, sério. Mas quem é esse pequeno filósofo? O que ele faz no livro e tal? Bom, ele aparece misteriosamente na vida
do personagem principal, que é um adulto cheio de frustrações e arrependimentos e traumas. E os dois embarcam juntos numa viagem por várias estações. E cada uma dessas estações traz uma reflexão para esse personagem que é o adulto. Traz uma lembrança. Ele lembra muito da infância, conta acontecimentos com os pais, enfim. Por isso que ele foi muito nostálgico para mim, porque as lembranças desse personagem trouxeram à tona também lembranças minhas da minha infância e tal. E, sério, leiam O Pequeno Filósofo. Um livro que me deixa assustada. Diário de Anne Frank. Eu diria que já se tornou um clássico, assim, Diário de Anne Frank. E me deixa assustada saber que essas coisas aconteceram de verdade, que faz parte da história da humanidade, que o ser humano já foi capaz de coisas tão absurdas, e de envolver crianças como a Anne nisso. Foi uma grande tragédia que serve pra gente refletir muito. Então é por isso que esse livro me deixa assustada, eu classifiquei assim. Um livro agora que me deixa desapontada. O Oportunista. Por que ele me deixou desapontada? Eu tava amando no começo o desenrolar da história, mas ao longo da narrativa eu comecei a odiar muito o personagem e achar ele extremamente mau caráter. E aí, caminhando pro fim, eu meio que comecei a achar que ele fosse melhorar e se tornar uma pessoa melhor. Mas eu fiquei com muita raiva do personagem, então por isso me deixou desapontada, assim, eu esperava outra coisa. Um livro que me deixa aflita, angustiada, algo do gênero, A Metamorfose, de Franz Kafka. Cara, vai contar a história de um homem que literalmente vira um inseto. Do dia pra noite ele se vê transformado em um inseto e narra com detalhes as características dele. É bem nojento, assim, mas ao mesmo tempo traz uma reflexão de... Ele começa a refletir no quanto a vida dele era boa quando ele era humano e que ele tinha um emprego estável, tinha uma família, porque a partir do momento que ele vira um inseto, ele vai ter que aprender reaprender coisas simples que ele fazia sem pensar quando ele era humano, tipo, e agora ele encontra dificuldade. E também vai ter que aprender a lidar com rejeição, porque nós costumamos achar muitos insetos bem nojentos e manter distância e tal. E ele vai ter que lidar com a rejeição da própria família, agora que ele é um inseto. Então é um livro muito angustiante, muito aflitivo. Você convive e você meio que se coloca no lugar do personagem. Um livro que me deixa confusa. Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Ai, que culta, ela lê Dostoiévski. Esse livro foi um presente de um querido professor meu da faculdade, o Luiz. E por que ele me deixa confusa? Vai contar a história de um cara de 40 anos que ele investe contra tudo e todos. Ele não gosta de nada, ele não gosta do silêncio, ele não gosta do barulho. Ele não gosta da ciência e ele não gosta da crença. Ele questiona tudo. Então chega uma hora que você fica com certo ranço do personagem. Porque... E o subsolo, eu diria que a própria consciência dele, em que ele tá preso, ele tá preso dentro de si mesmo e ele não consegue socializar. Ele não é um cara muito sociável, não é muito querido pelas pessoas. Ele é meio bruto, meio sincero demais. Mas aí no meio disso tudo você acaba tendo uma certa empatia pelo personagem, pela situação em que ele está introduzido e pelos motivos que o levam a ser assim. Você começa a se colocar no lugar do cara, então por isso que eu fiquei muito confusa durante a leitura.
Ao mesmo tempo que, tipo, eu ficava com muita raiva e falava, pelo amor de Deus, cara, é só sair do lugar onde você tá e tentar mudar, se reerguer, levanta, sabe? Mas ao mesmo tempo é fácil falar. Então ele traz essa reflexão de que ele tá preso na própria consciência, ele não consegue ser de outra forma. E de certa forma isso é louvável, ele tá sendo ele. E tá sendo inconformado com situações que não o agradam e sendo autêntico. Ele não faz a menor questão de, tipo, ser sorrir e acene para situações que não agradam ele. Então, por isso que esse livro me deixou confusa, sabe? É um conflito interno entre uma relação de amor e ódio com o personagem mesmo. Ah, um fato interessante sobre esse livro é que ele foi escrito meio que no leito de morte da esposa do autor, então eu acho que tem muito do autor também no personagem, porque não é uma situação delicada, é uma situação de revolta muitas vezes, porque a morte levou uma pessoa que ele amava, enfim. Então, também por isso a empatia pelo personagem, por saber dessa situação. Agora, um livro que me deixou surpresa. Cara, eu queria colocar algum livro da Agatha Christie, porque ela sempre me surpreende. Mas o fato é que eu não consegui selecionar um livro da Agatha. Eu tenho vários livros dela, eu não consegui selecionar um. Então eu decidi repetir. Vou dar uma roubadinha e eu vou repetir e colocar nessa categoria também o Gato Malhado Andor e assim, porque vou até pegar de novo. Me surpreendeu, porque é aquela velha história de julgar o livro pela capa, e nesse caso literalmente, né? Olhando a capa, você pensa que ele tem até uma pegada meio infantil, né? Lúdica, tem bichinhos e tudo. E mesmo lendo a sinopse, parece meio infantil, meio bobinho. Mas eu peguei esse livro e falei, vamos ver, né? E ele acabou sendo muito mais profundo do que eu imaginava e trazendo reflexões que você vê que não é necessariamente um livro infantil, sabe? Faz pensar e emociona. Então me surpreendeu. Eu achava uma coisa e no final foi outra. Bom, esse foi o vídeo, essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado das indicações que eu fiz. Um beijo. Não sai daqui sem se inscrever no canal se você não está inscrito ou inscrita ainda. E sem deixar o gostei, se você gosta desse tipo de vídeo, para eu saber e fazer mais. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já leu alguns desses livros. E deixa também sugestões para próximos vídeos que estão por vir, tá bom? Fique com Deus!